Iniciando, eu sempre digo que a gente tem que dizer de onde fala, né? Então, quem vos fala é uma mulher de luta, guerreira, sindicalista e militante, participante dos movimentos sociais da cidade durante toda a vida, né? E que, num determinado momento, teve a oportunidade de chegar ao legislativo. Então, como é que foi essa questão? Quando nós terminamos a ditadura militar, que a gente vai depois falar futuramente sobre isso, numa pergunta que me farão, nós entramos na década de 80, que foi uma década de muitas conquistas. Quer dizer, conquistas no sentido de retomadas, né? Pseudo retorno à normalidade, né? E a gente, então, pôde retomar os sindicatos, as associações de moradores, sem nenhuma questão. E nessa década de 80, o Leonel Brizola foi eleito, Darcy Ribeiro era o vice-governador, e nós, então, tivemos a felicidade de termos a direção do CIEP Glauber Rocha, primeira diretora do CIEP Glauber Rocha, no primeiro programa especial de educação. E aí nós começamos a perceber uma coisa interessante, que é o seguinte: existem políticas de Estado e existem políticas de governo. As políticas de governo são aquelas que estão nas pautas, né, para a eleição, e que se diz o que vai fazer para a saúde, para a educação, etc, etc. E as políticas de Estado, elas estão dentro da legislação, estão escritas na lei. Então, a minha geração, ela veio com uma expectativa de que as políticas de governo afirmativas, né, políticas boas, elas deveriam se constituir em políticas de Estado, deveriam estar escritas em legislações. E aí, então, por que isso? Porque os CIEPs, quem foi que destruiu esse programa? Né? O Moreira Franco, o Marcelo Alencar, eles têm esse aval negativo nos seus currículos. Era uma proposta pedagógica belíssima. E como é que um governante destrói uma proposta? A primeira coisa que ele faz é cortar verbas. Então, começaram cortando as verbas, né? E transformando os prédios dos CIEPs em prédios de vários turnos. Então, em vez de ter o turno único, educação integral em tempo integral, que era uma ideia antiga do Anísio, falada pelo Paulo Freire, e que o Darcy era encantado com isso. O mundo inteiro tinha isso, todos os países desenvolvidos tinham as crianças em educação integral em tempo integral. Você pode fazer educação integral sem ser em tempo integral. Né? E aí, então, eles conseguiram transformar os prédios do CIEP, que é uma coisa também interessante de dizer, que foi a primeira proposta pedagógica que ganhou um prédio, né? Normalmente tem os prédios e se coloca uma escola dentro do prédio. Ali não, Darcy chegou para o Niemeyer e disse assim, olha só, a proposta pedagógica é essa, agora você constrói um prédio que ela caiba dentro. Então, o prédio foi construído para essa proposta pedagógica e ele foi usado para outros fins. Tem até departamento, repartições públicas dentro deles, é uma vergonha. Em 86, é promulgada a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, né? Vai trazer vários avanços e a gente vai ficar mais tranquilo, porque o horário integral está lá dentro, né? Pseudamente garantido, né? Como nós pensávamos. E um grande avanço foi a questão da educação básica. Entre outras coisas, retirou da assistência social as creches, que as creches eram um segmento que era atendido pela assistência social, pela Secretaria de Assistência Social, retirou e botou na educação. Então, a educação básica ia da creche até o último ano do ensino médio. E isso foi uma coisa muito importante, porque democratizou o ensino, dá oportunidade. Não tinha a escola do rico e a escola do pobre em termos de currículo, em termos de propostas da educação básica. Foi muito interessante mesmo. Bem, uma outra coisa foi a possibilidade dos ciclos, porque a gente tinha os alunos renitentes, né? Aquele aluno renitente, aquele aluno repete, não consegue sair do primeiro ano, desiste
e depois vai esquentar as estatísticas da educação de jovens e adultos. Então, graças a Deus, com essa situação, com a criação dos ciclos, o aluno tinha mais tempo para ele poder adquirir aquele aprendizado. Muito equivocadamente, muita gente chamava de aprovação automática, não conhecendo, de fato, o que era a proposta do ciclo, que era, em vez de você fazer a avaliação no final do primeiro ano, que naquela época ainda eram 8 anos, o ensino fundamental, faria a avaliação ao final do segundo ano, do terceiro ano do ciclo, dependendo do regimento, né, da proposta da escola e do município, etc. Bem, isso deu uma possibilidade grande, né, para esses alunos renitentes. E vem uma coisa maravilhosa, que é o Fundeb, porque antes tinha um fundo de educação para o desenvolvimento, né, nacional para o desenvolvimento do ensino fundamental, e esse fundo, né, que são recursos, esse fundo foi estendido para toda a educação básica. Então, às vezes, as prefeituras não queriam abrir a creche porque não tinha verba, o ensino médio também era meio desqualificado porque também não tinha verba, a educação de jovens e adultos também não. Agora não, agora houve uma cobertura, um guarda-chuva que abrangeu desde a creche até o final do ensino médio, inclusive a educação de jovens e adultos, uma coisa bastante interessante, né? E, em seguida, ampliamos o ensino fundamental para 9 anos. Tudo isso dentro do legislativo, legislando. Em 88, a gente tem aquele presente, que foi a Constituição Federal, que era chamada de Constituição Cidadã, que nós fizemos muitas caravanas a Brasília, muita luta pela paridade dos inativos, muita luta pelos conselhos municipais que estão aí hoje, né? Os fóruns e etc. Quer dizer, não existia isso dentro da legislação. Então, a gente lutou muito para que isso... E a universalização do ensino. A universalização do ensino era uma luta muito antiga e que foi legislada, né, nessa Constituição. Eu fui eleita em 89 para escrever a Lei Orgânica Municipal, Constituição Municipal, exatamente nesse espírito da Lei Maior, né? E pude presidir a Câmara de Vereadores nesse período. Bem, mas nós éramos muito inocentes, nós éramos muito ingênuos. Um grupo de educadores que achava que transformando essas propostas em políticas de Estado, por meio da legislação, e que essas propostas, então, teriam um status de políticas públicas e não apenas de políticas de governo, nós estávamos garantidos. Então, a gente ia conquistando e comemorando as conquistas, e nunca pensamos, né, que houvesse uma derrocada, um desmanche dessas conquistas, né? E não nos preocupamos em estar brigando para a manutenção das conquistas, já conquistamos, achávamos nós. Bem, esse processo de judicialização, porque foi o que nós fizemos, ele acabou desaguando numa judicialização da vida. Eu acho que foi uma estrada equivocada que acabamos tomando, a estrada do Estado Democrático de Direito, né? E aí eu pergunto para vocês, direitos para quem? Aí, vamos lá, isso era em setembro de 1995, já nessa estrada, né, que nós estamos caminhando em relação ao legislativo, né, a mulher na política, a mulher tendo um espaço para se empoderar, como eles rotulam, né? Até parece o empoderamento da mulher. Nós sempre fomos poderosas, a gente, por baixo dos panos, sempre fomos. Mas o empoderamento social da mulher, né? Houve uma conferência na China, em Beijing, a Conferência Municipal sobre a Mulher. E essa conferência foi bastante interessante, porque várias parlamentares
estavam presentes, né, e perceberam que no mundo inteiro as mulheres estavam na política. E no Brasil nós tínhamos uma quantidade de mulheres mínima participando do poder legislativo, seja a nível municipal, estadual, federal. Então, elas trouxeram a ideia das cotas. Que cotas? Cotas para a nominata de vereadores, de deputados, de etc., de candidatos, ter pelo menos, num primeiro momento, eram 20% das cadeiras, né? Quer dizer, tinha que oferecer na nominata 20%, 30%. Eu procurando, quando eu estava na Câmara, né, procurando saber, né, como é que era isso, porque, na verdade, o Brasil só foi industrializado na década de 30 e as mulheres só começaram a poder votar na década de 30 também, né, pela Constituição de 34. Agora, eu tenho uma curiosidade para dizer para vocês, que o precursor do voto feminino foi antes de 1934, foi o estado do Rio Grande do Norte. Em 1928, ele já oportunizava. Eita cabra macha, olha lá as mulheres! A Maria Bonita! Ele já oportunizava o direito da mulher votar antes da Constituição de 34. Uma coisa bastante interessante saber que fala-se muito, né, no Rio de Janeiro, São Paulo, no Sul, e que, na verdade, aonde teve uma mentalidade mais esclarecida, né, e que abriu essa possibilidade à mulher de estar escolhendo os seus representantes através do voto, foi em 34. E até hoje nós temos uma participação, quer dizer, essa questão da cota, né, dessa legislação, ela não foi muito interessante no sentido de que ela não ampliou os quadros femininos como se esperava. Nós temos ainda uma participação pequena, considerando que somos mais de 50% da população brasileira são de mulheres, constituída por mulheres. Então, era para a gente ter um quantitativo mais significativo, né, de votos. Mas eu gostaria também de deixar claro que ser mulher não é uma questão, um requisito político, né? Apenas o gênero não é um requisito político. Depende da mulher, depende da luta da mulher, das propostas da mulher, das metas dessa mulher, né, de que ela está querendo buscar no legislativo. Que empoderamento é esse que ela está querendo se apossar, né? Eu, na academia, conheci com mais profundidade um filósofo, Michel Foucault, que eu gosto muito dele, né? E ele diz que o poder é uma prática social que é constituída historicamente. Então, a mulher, nós temos todo um processo, né, histórico, social, econômico, para uma estrada, né, para que possamos chegar a esse empoderamento que não foi através das cotas, né? Porque todo mundo fala, as cotas dão empoderamento à mulher. Não. O processo construído historicamente é que faz com que exista isso. E a mulher chega no legislativo, quer dizer, a gente chega no legislativo de que maneira? Por duas portas. Ou através dos movimentos sociais, participação nesses movimentos, ou a gente chega no legislativo, infelizmente, né, porque o pai ou o marido, etc., já eram da política, e aí aquela coisa da família inteira está envolvida na política, né? Então, a inserção no legislativo através dos movimentos sociais certamente traz um empoderamento da mulher. Com toda certeza eu posso dizer essas questões. Bem, eu vivi, para terminar essa parte agora da minha fala, né, eu estou vivendo, infelizmente, para presenciar o que já era esperado, né? Logo após a Constituição, que a gente chama de Constituição Cidadã, já se organizou, com toda certeza, né,
um certo grupo da sociedade para o golpe que desaguou em 2016, que muito mais do que a retirada da presidente Dilma Rousseff, pretendia colocar na pauta de decisões, né, o rol de medidas de contenção àqueles direitos que foram arrancados do capitalismo constantes na letra dessa lei. Que direitos? A possibilidade das pessoas participarem das discussões com os conselhos, a participação popular maior na política, né? A questão da mulher estar tendo os mesmos direitos. Primeira vez que está escrito na lei que a mulher tem os mesmos direitos que o homem. Antigamente, quem era cabeça de casal era o homem, a mulher podia até ganhar mais, mas não era, né? Então, pela primeira vez, a lei disse isso, essa paridade, né? A paridade do inativo, tudo isso incomodou muito ao sistema capitalista de produção, e quando vem, então, aquele sistema mais radical, né, que é o neoliberalismo, eles já estão articulando, desde aquela época, esse golpe de 2016. E a gente vem observando, então, esse desmonte a cada dia que passa, né? Um retrocesso, infelizmente, de 20 anos de luta, né? E eu estava lendo no outro dia uma estatística de 2019, da Marina Rossi, que ela dizia o seguinte, que nós já estamos figurando entre os 10 países mais desiguais do mundo. Então, a lógica neoliberal ela não admite a universalização do ensino. E ela aponta como? Aprofundando as desigualdades, apresentando no cotidiano vários projetos, várias propostas que intensificam esse gap, esse fosso entre as classes menos favorecidas e a educação, né? Desqualifica a nossa categoria, nós fomos muito desqualificados, a própria sociedade nos desvaloriza por vezes, nós temos que nos valorizar. Eu acho que a gente tem sempre que estar falando bem das colegas, falando bem da educação, entendeu? E estimulando as pessoas a estudarem, mas, infelizmente, a desqualificação dos profissionais da educação é uma coisa que está posta aí na ordem do dia. E vocês me desculpem, né? Porque esse é um desabafo de alguém que tem 49 anos de sala de aula, de magistério. E temos que resistir. O que nos resta realmente é a resistência.